Após a reunião do Conselho da Paz desta semana, muitos veem como o que a Bíblia descreve nos tempos finais pode se tornar realidade em nossa vida. É como se tudo estivesse acelerando e estamos vivendo os últimos minutos dos últimos dias. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Falaram sobre ID global, rastreamento digital, paz entre nações e as fés abraâmicas. Kushner foi nomeado o novo enviado da paz. Estamos fazendo do Jared um enviado também, enviado da paz. E deixaram claro que não é só sobre Gaza, mas um passo para a paz mundial. E professores de profecia bíblica estão soando o alarme. Donald Trump soltou uma bomba hoje na primeira reunião do Conselho da Paz, dizendo que o Conselho vai supervisionar a ONU. Escuta isso. Vamos trabalhar bem de perto com a ONU. Vamos trazê-los de volta. Acho que a ONU tem grande potencial. O Conselho da Paz vai supervisionar as Nações Unidas, garantindo que funcionem corretamente. O Conselho da Paz será algo que acho que ninguém já viu antes. Isso não é conversa normal, nem política normal. Isso é território do fim dos tempos. É hora de acordar. A Bíblia alerta sobre uma falsa paz levando direto ao controle mundial do anticristo. Estamos vendo a profecia se desenrolar ao vivo. Para quem não acredita que a Bíblia é verdadeira, gostaria de desafiá-los a ver o que está acontecendo, porque é incrivelmente significativo. Porque agora todas essas forças armadas estão se formando no Oriente Médio, como se estivessem sendo atraídas para lá. É quase como se houvesse um imã em Israel, atraindo todas essas outras nações. Isso me faz pensar em Daniel 8:25. Pela paz ele destruirá muitos. E sobre o que foi a conversa deles hoje? Por que o mundo não pode ser melhor? Por que não pode haver paz? Por que não pode haver mais prosperidade para todos? Bem, obrigado, Jared. Eu não poderia ter dito melhor. Eu realmente acredito que estamos nos últimos dias. A falsa paz está crescendo rápido. Não se deixe pegar dormindo. Os sinais estão gritando. Mesmo que ele termine seu mandato, seu segundo mandato, quando terminar, ele ainda estará no controle do Conselho da Paz, porque as regras do Conselho da Paz são que o presidente não pode sair a menos que queira. Então, o que quero que você foque é que o Conselho da Paz é uma potência global. É algo que não existia, e agora está. Então eles vão supervisionar e basicamente gerenciar as Nações Unidas, o que acho incrível. Ele ainda estará no controle do Conselho da Paz, o que acho muito significativo. Então as coisas estão esquentando. Recentemente, Jared Kushner revelou que Gaza será transformada em uma metrópole inteligente. No último vídeo, vimos como a Bíblia mostra que a região de Gaza terá um papel significativo quando o anticristo estiver em cena. Recentemente, as nações começaram a pressionar por ID digital e sistemas de rastreamento monetário, e a Bíblia mostra que o sistema da besta será capaz de rastrear todos na terra e controlar quem pode comprar ou vender. E essa reunião do Conselho da Paz revelou que ID digital e sistemas de rastreamento eletrônico de pagamentos em breve serão realizados em escala global. Trump e Kushner fizeram acordos de paz inovadores no Oriente Médio, com Trump sendo aclamado como presidente da paz e Kushner creditado como o cérebro por trás de tudo. Quando trouxemos o Jared, ele era responsável pelos acordos de Abraão, o que é incrível. Ninguém mais poderia ter feito isso. Um cara muito esperto e, estamos fazendo do Jared um enviado também, enviado da paz. Vou te dizer, pelo menos estamos cobertos do ponto de vista do QI.
E claro, a Bíblia mostra que, nos tempos finais, as nações vão gritar paz e segurança, mas então a destruição virá. Por quê? Bem, porque Daniel descreve como uma figura real do anticristo se ergue, trazendo paz, pouco antes de se voltar contra o povo de Deus. Agora quero mostrar algo interessante aqui. Repare como descreve a ascensão do anticristo ao poder. Diz que ele será fortalecido por Satanás. Pessoalmente, não acredito que o rei besta ainda tenha recebido esse empoderamento satânico, mas veja o que diz que acontece primeiro, como ele sobe ao poder. Diz que ele surge de uma coalizão de nações. E aqui faz referência aos 10 reis de Daniel, o que também faz paralelo ao que Apocalipse diz sobre uma coalizão de reis. Então, basicamente, o futuro rei, a besta anticristo, estará envolvido numa coalizão de nações, e essas nações lhe darão a autoridade. Tudo isso sugere que o anticristo surge após algum tipo de aliança global. Agora você entende por que os estudiosos de profecia estão observando isso tão de perto. Porque algo assim é terreno fértil para um líder desse tipo surgir. E então veja, diz que ele ganha poder através da estratégia não apenas da guerra. Pela paz, ele destruirá muitos. Engano através da diplomacia, possivelmente acordos de paz. Uau! Uau! Então, quem é o anticristo? Bem, já dissemos isso antes, mas não acreditamos que seja Kushner, porque o anticristo será uma figura governante do tipo real. Kushner é alguém que puxa os cordões nos bastidores, tipo um mentor estrategista. E se você assistir este vídeo, verá para onde nos inclinamos quanto ao papel que ele pode ter. E agora, o rei das feras? Bem, Deus não nos liberou para declarar alguém como o anticristo até que certas coisas aconteçam. Essa primeira reunião do Conselho da Paz durou quase 4 horas, mas se você assistiu prestando atenção, algumas coisas ficam claras. Esses indivíduos poderosos e reis estão basicamente planejando se unir de forma a se tornarem os intermediários globais da paz. E vamos endireitar Gaza, vamos tornar Gaza muito próspera e segura. E talvez vamos além, onde vemos pontos críticos pelo mundo, provavelmente conseguimos fazer isso facilmente. Esse é um grupo tremendo de pessoas poderosas e brilhantes, e acho que podemos fazer coisas que muitos outros nem conseguiriam conceber ou imaginar. Senhor Presidente, sua visão clara de promover a paz global inspirou o meu país a integrar o Conselho da Paz. Integre o Conselho da Paz. Estamos comprometidos com seu sucesso. Com a liderança do presidente Trump, essa visão de paz real será alcançada. O Reino da Arábia Saudita, Senhor. Presidente, busca paz e justiça no Oriente Médio há muito tempo. É um prazer estar aqui com vocês enquanto embarcamos em uma jornada para estabelecer uma paz duradoura e justa no Oriente Médio. Essas são as pessoas mais poderosas do mundo. Eles são as pessoas mais ricas do mundo por meio de seus países e fizeram um compromisso tremendo, e os Estados Unidos também fizeram um compromisso tremendo. A Bíblia diz que a verdadeira paz só virá quando Jesus retornar, quando ele dividir o Monte das Oliveiras ao meio. Mas antes disso, haverá uma falsa paz declarada, e então a guerra continuará até que Jesus venha proteger Jerusalém. Nos anos passados, muitos de nós que estudamos profecias bíblicas sempre ensinamos que a ONU seria uma força-chave do fim dos tempos na falsa paz global descrita na Bíblia.
Mas agora muitos estão de olho nesse Conselho da Paz porque parece ter os planos, o apoio e o financiamento para ir muito além do que a ONU está fazendo. E esse Conselho da Paz se apresenta como uma organização que também verá a unificação das fés abraâmicas. Presidente Donald Trump, aproveito para estender meus parabéns. O encontro ocorre no mês sagrado do Ramadã, quando oraremos a Deus Todo-Poderoso para que nossos esforços tragam paz, segurança e prosperidade ao mundo. Como membro fundador do Conselho da Paz, o Reino do Bahrein reconhece e endossa o enorme potencial deste órgão, o extraordinário impulso de seu presidente e seus sinceros esforços para unificar as nações em nosso objetivo comum de promover uma paz duradoura para o Oriente Médio. Está se apresentando como uma organização que diz que começará com Gaza e depois expandirá seus planos globalmente. O próprio Kushner disse isso. Obrigado, Caroline, e obrigado, senhor presidente. Se judeus e muçulmanos trabalharem juntos, israelenses e palestinos com americanos, ingleses, búlgaros e pessoas do mundo todo, podemos nos unir num objetivo comum: paz, união e prosperidade para todos. Esta organização traz uma nova abordagem, novas ideias e reúne novas pessoas para concretizar isso. Então veja, Gaza é apenas um degrau. Depois disso, as cidades inteligentes com IA, o ID digital e o rastreamento financeiro serão implementados globalmente. Ele revelou o plano. E Trump, bem, sabe, por muito tempo muitos se perguntaram, ele buscará um terceiro mandato? E honestamente, com este Conselho da Paz, com os líderes mais poderosos do mundo se unindo para financiar, lembre-se, eles disseram que arrecadar dinheiro nem é problema. Tipo, eles têm os fundos. Isso não é um problema de dinheiro. Mark disse que não temos um problema de recursos aqui, embora vamos precisar do apoio de todos. Só precisamos executar e fazer isso de forma correta. E com essa organização, você tem os líderes mundiais apoiando, os reis do mundo se juntando para empoderá-la. Enquanto Trump for o chefe, ele não precisará buscar reeleição. Como rei deste Conselho da Paz, ele terá autoridade global indefinidamente. Então é interessante, com certeza, e os próximos anos, meus amigos, serão muito reveladores, para dizer o mínimo. Por isso incentivo você a continuar assistindo e compartilhar este vídeo com outros. É hora de espalhar a palavra para que vejam como as coisas estão se desenrolando, como a Bíblia disse. E para nós do lado de Cristo é empolgante viver em tempos como estes. Deus abençoe.